A Culpa é das Estrelas, John Green, capítulo 2. Augustus Walters dirigia muito mal, tanto na freada enquanto na arrancada. Dava sempre um tranco enorme. Eu voava de encontro ao cinto de segurança da caminhonete Toyota toda vez que ele freava, e meu pescoço chicoteava para trás quando o pé ia para o acelerador. Eu deveria estar nervosa, sentada no carro de um estranho, indo para a casa dele, perfeitamente ciente do fato que meus pulmões de araque iriam dificultar quaisquer esforços para evitar avanços indesejados. Mas ele dirigia tão mal que eu não conseguia pensar em outra coisa. Tínhamos percorrido quase uns 2 quilômetros em silêncio, ouvindo só os barulhos do carro, quando Augusto disse: "Fui reprovado 3 vezes no teste de direção." "Não diga!" Ele riu e balançou a cabeça. "É que eu não consigo sentir nada com a boa e velha prótese aqui. E não me acostumo a dirigir com o pé esquerdo. Meus médicos disseram que a maioria dos amputados conseguem dirigir sem problemas. Mas, bem, não é o meu caso." Aí eu cheguei para o meu quarto teste de direção, e ele rolou mais ou menos como agora. Quase 1 quilômetro à frente, o sinal ficou vermelho. O Augustus pisou fundo no freio, me atirando num braço triangular com um cinto de segurança. Foi mal. Juro por Deus que estou tentando fazer tudo devagar. Mas aí, no fim do teste, eu estava certo de que tinha sido reprovado de novo, e o instrutor disse: "Seu jeito de dirigir é incômodo, mas não é arriscado, tecnicamente falando." "Não sei se concordo com ele", falei. "Acho que foi mais um caso de privilégio do câncer." Os privilégios do câncer são pequenas coisas que as crianças com a doença recebem, e as saudáveis não. Bolas de basquete autografadas por ídolos do esporte, perdão pelo atraso na entrega do dever de casa, carteiras de motoristas não merecidas, e etc. Ele disse. O sinal ficou verde. Segurei firme no banco. O Augustus meteu o pé no acelerador. "Você sabe que existem controles manuais para pessoas que não podem dirigir usando os pedais?" Perguntei. "Sei", ele respondeu. "Quem sabe algum dia?" E suspirou de um jeito que me fez pensar se ele achava que esse algum dia ia chegar. Eu sabia que o osteosarcoma tinha uma probabilidade de cura muito grande, mas mesmo assim. Existem várias maneiras de estabelecer a expectativa de vida aproximada de alguém, sem perguntar isso diretamente. Eu fui pela mais tradicional. "Então, você estuda?" "Normalmente, seus pais tiram você da escola quando já estão esperando que bata as botas." "Estudo", ele respondeu, "na Norte Central. Mas estou atrasado 1 ano. Dei uma parada no segundo. E você?" Pensei em mentir. Afinal de contas, ninguém se interessa por uma cadáver ambulante. Mas acabei dizendo a verdade. "Não, meus pais me tiraram da escola há 3 anos." "3 anos?" ele perguntou boquiaberto. Contei ao Augustus a versão resumida do meu milagre. Diagnosticada com câncer de tireoide em estágio 4 aos 13 anos. Não contei que o diagnóstico veio 3 meses depois da minha primeira menstruação. Tipo: "Parabéns, você já é uma mulher, agora morra." E foi o que nos disseram, era incurável. Passei por uma cirurgia chamada dissecação radical do pescoço, tão desagradável quanto o nome. Depois, radioterapia. Aí tentaram quimioterapia para os tumores no pulmão, que diminuíram num primeiro momento, mas cresceram de novo. Nessa época, eu já tinha 14 anos. Meus pulmões começaram a se encher de líquido. Basicamente, eu parecia uma morta-viva. As mãos e os pés inchados como balões. A pele rachada, os lábios sempre roxos. Existe um remédio que faz você não ficar totalmente apavorado pelo fato de não conseguir respirar. E eu tinha uma grande quantidade dele fluindo dentro de mim, por um catéter central, inserido perifericamente, PICC, para os tímidos, e mais de uma dezena de outros medicamentos. Mesmo assim, a sensação de afogamento é meio desagradável, principalmente quando dura vários meses. Por fim, acabei na UTI, com pneumonia. Minha mãe se ajoelhou ao lado do meu leito e perguntou: "Você está pronta, querida?" Eu respondi que estava, e meu pai ficava repetindo que me amava, com aquela voz embargada de sempre, e eu dizia que eu amava também. E todo mundo de mão dadas, eu sem conseguir respirar, meus pulmões funcionando no desespero, sem fôlego, me forçando a me ajeitar para tentar achar uma posição que permitisse que o ar entrasse. Eu, constrangida pelo desespero dos meus pulmões, passado por eles não desistirem, simplesmente, e me lembro da minha mãe dizendo que estava tudo bem, que eu estava bem, que eu ficaria bem, e do meu pai fazendo um esforço tão grande para não chorar, que quando caía no choro, o que acontecia com frequência, parecia um terremoto, e me lembro de não querer ficar acordada.
Todo mundo achou que aquele fosse meu fim, mas minha médica do câncer, Maria, conseguiu drenar um pouco do líquido dos pulmões. E logo depois, os antibióticos que eu tomava para tratar a pneumonia começaram a fazer efeito. Acordei e logo entrei num daqueles testes clínicos com remédios experimentais que são famosos na República da Carcervânia por não funcionarem. A droga se chamava Falaxifor, uma tal de molécula projetada para grudar nas células cancerosas e diminuir a velocidade de multiplicação delas. Não funcionava em mais ou menos 70% das pessoas, mas funcionou em mim. Os tumores reduziram de tamanho e continuaram reduzidos. Viva o Falaxifor! Nos últimos 18 meses, minhas metastases quase não aumentaram, deixando para mim pulmões que são péssimos, mas que poderiam, a princípio, continuar funcionando indefinidamente no sacrifício, com o auxílio da chuvinha de oxigênio e de doses diárias de Falaxifor. Devo confessar que a história de milagre do meu câncer só resultou em um pequeno ganho de tempo. Eu só não sabia ainda quão pequeno. Mas enquanto contava tudo a Augustus Walters, pintei o quadro mais otimista possível, ressaltando a miraculosidade do milagre. Então você precisa voltar a estudar, ele disse. Na verdade, não dá, expliquei, porque já peguei meu certificado de conclusão do ensino médio. Por isso eu tenho assistido às aulas no MCC, que é a faculdade comunitária da cidade. Uma universitária, ele disse, balançando a cabeça. Isso explica a aura de sofisticação. Ele abriu um sorriso afetado. Dei um empurrão no seu braço de brincadeira, e pude sentir um músculo logo abaixo da pele, todo contraído e incrível. Fizemos uma curva cantando o pneu, e entramos em um loteamento com muro emboçado de 2,5 metros de altura. A casa dele era a primeira à esquerda, estilo colonial, 2 andares, paramos com um tranco na entrada de carros. Foi atrás dele, até dentro da casa. Uma placa de madeira no hall tinha gravadas com letras cursivas as palavras: "O lar é onde fica o coração." E acabou que a casa toda era enfeitada com dizeres desse tipo. Amigos de verdade são difíceis de encontrar e impossíveis de esquecer, afirmava uma ilustração acima do cabideiro. O verdadeiro amor nasce em tempos difíceis, prometia uma almofada bordada na sala de estar, cheia de móveis antigos. O Augustus me pegou lenha. Meus pais chamam isso de encorajamentos, explicou. Estão espalhados por toda parte. O pai e a mãe dele o chamavam de Gus. Estavam preparando enchilhadas na cozinha. Escrita em letras gordinhas num vidro janteado perto da pia estava a frase: "Família para sempre." A mãe colocava frango nas tortilhas, que o pai enrolava e botava num pirex. Eles não pareceram muito surpresos com a minha chegada, o que fazia sentido. O fato de Augustus me fazer sentir especial não queria necessariamente dizer que eu era especial. Talvez ele levasse uma garota nova todas as noites para ver um filme e se aproveitar dela. "Essa é a Asil Grace", ele disse, me apresentando formalmente. "Só a Asil", falei. "Como vai, Asil?" perguntou o pai. Ele era alto, quase tão alto quanto Gus, e magro de um jeito que pais mais velhos normalmente não são. "Tudo bem", respondi. "Como foi lá no grupo de apoio do Isaac?" "Foi inacreditável", disse o Gus. "Você é um tremendo desmancha-prazeres", a mãe disse. "Asil, você gosta de ir lá?" Fiquei em silêncio por um segundo, tentando decidir se minha resposta deveria ser calculada para agradar o Augustus ou aos pais dele. "A maioria das pessoas é bem legal", falei por fim. Foi exatamente o que achamos das famílias no memorial, quando estávamos no meio do tratamento do Gus. O pai dele disse: todo mundo era muito gentil, forte também. Nos dias mais sombrios, o Senhor coloca as melhores pessoas na sua vida. "Rápido, cadê a almofada e a linha? Por isso precisa virar um encorajamento", o Augustus disse, e o pai pareceu ficar um pouco chateado. Mas aí ele passou o braço comprido em volta do pescoço do homem e falou: "Só estou brincando, pai. Eu gosto desses malditos encorajamentos. De verdade. Só não posso admitir isso porque sou adolescente." O pai dele revirou os olhos. "Você vai ficar para o jantar?" a mãe me perguntou. Ela era baixa, morena e tinha as feições de uma ratinha. "Acho que sim", respondi. "Tenho de estar em casa às 10. Ah, só tem uma coisa. Eu não como carne." "Não tem problema. Vamos vegetarianizar algumas delas", ela disse. "Os animais são fofos demais?" o Gus perguntou. "Quero diminuir a quantidade de mortes, pelas quais sou responsável", falei. O Gus abriu a boca para fazer um comentário, mas pensou 2 vezes e continuou calado. A mãe dele preencheu o silêncio, "Pois eu acho isso uma coisa maravilhosa.
Eles conversaram um pouco comigo, me contando que as enchiladas eram as famosas e impossíveis de não experimentar enchiladas Walters, e que o toque de recolher do Gus também era às 10, e que eles desconfiavam totalmente de qualquer um que estabelecesse um toque de recolher diferente de 10, comentando o fato de eu estar estudando. Ela é universitária, o Augustus exclamou. De o clima estar absolutamente magnífico para março e de como na primavera tudo era renovado e em nenhum momento fizeram qualquer pergunta sobre o oxigênio ou sobre o meu diagnóstico, o que era ao mesmo tempo estranho e maravilhoso. E aí o Augusto disse: a Azel e eu vamos assistir ao V de Vingança, para que ela possa ver a doppelganger cinematográfica dela, a Natalie Portman, do século XXI. A sala de estar é toda de vocês, o pai dele disse, todo alegrinho. Na verdade, acho que vamos ver o filme lá no porão. O pai dele riu. Boa tentativa, sala de estar. Mas eu quero mostrar o porão para a Azel Grace, o Augusto disse. Só a Azel, eu falei. Então mostre o porão para só Azel, o pai dele disse, e depois volte aqui para cima e assista ao filme na sala de estar. O Augustus bufou, se equilibrou na perna e girou o quadril, jogando a prótese para frente. Tá bem, resmungou. Descia as escadas acarpetadas atrás dele, até chegarmos a um enorme quarto porão. No nível dos meus olhos, uma prateleira lotada de memorabilia de basquete se estendia pelas paredes de todo o cômodo. Dezenas de troféus com homenzinhos de plástico dourado no meio de saltos com arremesso, driblando ou voando e enterrados em cestas invisíveis. Também havia várias bolas e tênis autografados. Eu jogava basquete, ele explicou. Você devia ser muito bom. Não era de todo ruim, mas esses tênis e essas bolas são privilégios do câncer. Ele andou até a TV, onde uma pilha enorme de DVDs e videogames estava arrumada no formato que lembrava uma pirâmide. Dobrou o corpo na linha da cintura e puxou de lá o V de Vingança. Eu era tipo o protótipo do jogador de basquete estudantil de Indiana. Ele disse. Estava todo empenhado em ressuscitar a arte esquecida do arremesso de meia distância. Mas um dia, enquanto praticava arremessos livres da cabeça do garrafão na quadra do ginásio da Norte Central, pegando as bolas de um carrinho, de repente me perguntei por que estava jogando um objeto esférico através de outro, toroidal. Parecia ser de todas a coisa mais idiota do mundo. Aí comecei a pensar nas crianças pequenas que tentam encaixar blocos cilíndricos em círculos vazados, e em como tentam isso várias vezes durante meses até descobrirem como se faz, e em como o basquete era basicamente uma versão, só um pouquinho mais aeróbica desse mesmo exercício. Bem, de qualquer forma, por um tempão, segui encestando os lances livres. Acertei 8 bolas seguidas, meu recorde absoluto. Mas enquanto continuava, me sentia cada vez mais como uma criança de 2 anos. E aí, por algum motivo que não sei qual, comecei a pensar em atletas que praticam corridas com obstáculos. Está tudo bem? Eu tinha me sentado na beira da cama desarrumada dele. Não queria me insinuar nem nada. É que me canso um pouco toda vez que fico muito tempo de pé. Já tinha ficado em pé na sala de estar. Depois desci a escada e aí fiquei de pé de novo, o que era demais para mim, e não queria desmaiar. Eu era tipo uma donzela vitoriana, no quesito desmaios à toa. Tudo bem, falei. Só estou prestando atenção em você. Atletas que praticam corrida de obstáculos? Pois é, não sei porquê. Comecei a pensar neles correndo, naquelas pistas de atletismo, soltando aqueles objetos totalmente arbitrários colocados no meio do caminho. E aí me perguntei se esses corredores já teriam pensado em algo como: essa corrida seria mais rápida se nós simplesmente nos livrássemos dos obstáculos. E isso foi antes do diagnóstico? Perguntei. Bem, tem isso também. Ele deu um sorrisinho. Por coincidência, o dia dos lances livres, carregados de existencialismo, foi meu último como bípede. Só tive um fim de semana entre o agendamento da amputação e o dia D. Meu vislumbre particular do momento pelo qual Isaac está passando agora. Balancei a cabeça concordando. Eu gostava do Augustus Walter. Gostava muito mesmo dele. Gostava de como a história dele terminava falando de outra pessoa. Gostava da voz dele, gostava do fato de ele ter feito lances livres carregados de existencialismo. Gostava de ele ser professor titular no departamento de sorrisos ligeiramente tortos, com 2 cátedras no departamento da voz, que me deixa a flor da pele. E gostava de ele ter um apelido,
Sempre gostei de pessoas com apelidos, porque você pode escolher como chamá-las. Gus ou Augustus. Eu era sempre só Ásio, uma Ásio inovalente. Você tem irmãos? Perguntei. Hein? Ele murmurou, parecendo um pouco distraído. Aquilo que você disse sobre ver crianças brincando. Ah, não, eu tenho sobrinhos, das minhas meias-irmãs, mas elas são mais velhas. Elas têm... Pai, quantos anos a Marta e a Julie têm? 28. Elas têm 28 anos. Moram em Chicago. As duas são casadas com advogados muito importantes. Ou banqueiros, não lembro direito. E você, tem irmãos? Fiz que não com a cabeça. E aí, qual é a sua história? Ele perguntou, sentando do meu lado a uma distância segura. Já contei minha história para você. Fui diagnosticada quando... Não a história do seu câncer. A sua história. Seus interesses, passatempos, paixões, fetiches e etc. Murmurei. Não vai me dizer que você é uma daquelas pessoas que encaram a doença. Conheço tanta gente assim, dá até pena. Tipo, câncer é um negócio em franco crescimento, certo? O negócio de tomar as pessoas de assalto. Mas é claro que você não deixou que ele saísse vencedor assim tão cedo.